Olá, eu sou o Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Neste canal eu venho trazendo várias pessoas para a gente abordar vários assuntos e cada um melhor que o outro. Dessa vez eu trouxe de esporte. É uma das minhas paixões, que é o voleibol. E para procurar tem que ser alguém que realmente entende do esporte, porque eu sou entusiasta. Mas a gente precisa de entrar na cabeça de pessoas que entendem o esporte pelo avesso. De todas as formas, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, de todas as formas. E hoje o meu objetivo é de entrar na cabeça de um dos melhores técnicos e que, na minha opinião, foi um dos que mais conseguiram bons resultados numa época bem puxada e com muitas cobranças. Hoje eu vou fazer todo o esforço que eu puder para entrar na cabeça de Guilherme Novaes. Guilherme, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite, cara. É um prazerão ter você aqui conosco. Bom, Bruno, muito obrigado o convite. O prazer é meu, né? É uma honra estar aqui com você falando de voleibol, que é a nossa paixão, né? E estamos aqui para responder perguntas, trazer bastidores, né? Tá tudo muito fresco. Infelizmente, fomos eliminados na última semana, mas fico muito feliz por toda a entrega e todo o comprometimento que o nosso time entregou ao longo de toda essa temporada. E é um conjunto, não é só coisa do treinador, é um conjunto. Mas antes da gente começar nisso, fala pra gente quem é Guilherme Novaes. Bom, tenho 39 anos, recém completei essa idade e sou um apaixonado pelo voleibol, como já mencionei. Iniciei no voleibol com 15 anos de idade como atleta. Posteriormente, eu transfiro todos os sonhos que eu tinha como atleta para a carreira de treinador e, respeitando todo o processo, alcancei muitos dos sonhos que eu tinha, né? E continuo trabalhando para chegar em mais conquistas, né? Para estar realizando novos sonhos e, assim, sou muito grato por tudo que eu vivi através do voleibol. E a gente pode ver que o esporte traz muita coisa para a gente, não é só questão financeira. A gente costuma ver por ser Brasil, a gente se baseia bastante pelo futebol. Tem altos salários, é uma vida glamurosa de uma certa forma. Mas no esporte de alto rendimento, no caso do voleibol, que depende de milhões e milhões de fatores, não é fácil assim. E você não caiu de paraquedas no vôlei, é uma paixão. Conta pra gente como que foi esse início, onde que deu esse start, do seu início de carreira como jogador, que você foi central. Isso Você mesmo. tem 1,96 e você foi central. Central, Bom, eu inicio no voleibol como atleta no ano de 2002, na equipe de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Morava com minha família em Caraguatatuba e recebi um convite pela minha estatura. Na época, com 15 anos, eu já tinha próximo do que eu tenho hoje, já tenho 1,90 m, 1,92 m. Eu recebi o convite para fazer o teste, a peneira do Banespa, o extinto Banespa, lá em São Paulo. Eu fiz o teste, obviamente não passei, era muito cru, né, no voleibol, era um voleibol só de escola, de educação física escolar, mas me senti muito à vontade, porque eu estava no meio de adolescentes, né, na época, com 15, 16 anos, com a mesma realidade que a minha, a mesma estatura, né, os mesmos sonhos de repente se tornar um dia profissional daquele esporte. Então eu me encontrei, né? E tive a oportunidade, como eu falei, de jogar, iniciar na equipe de São Sebastião, professor Valdemar Talarico, né? Mesmo eu não tendo condições, ele investiu na minha estatura, né? Me possibilitou
o transporte de Caraguá para São Sebastião. Então, todos os dias eu pegava um ônibus circular, ia até São Sebastião, dava em torno de 40 minutos, saía da escola, pegava o ônibus e ia para São Sebastião treinar. Tive assim, o privilégio de jogar com diversos atletas, não só da cidade, mas de outros estados que foram jogar nessa equipe. Então, atletas que tiveram passagem pelo Banespa, tiveram passagem pelo Pinheiros, e esses atletas me auxiliaram muito, com muitas dicas, com alguns feedbacks positivos, negativos. Então, eu tive assim, a sorte de iniciar num lugar muito bacana. E depois desse início, né, onde eu tive muita determinação, eu ficava muitas vezes ali na parede, batendo bola, repetindo ataque, repetindo manchete, mas depois desse início eu consigo passar numa seletiva para São Caetano do Sul. Era uma cidade que investia muito no esporte, continua investindo hoje, mas não tanto quanto investia na época. Então, em 2004 eu atuei jogando por São Caetano, foi uma experiência única, porque saí do conforto de casa, da estrutura familiar, morava numa casa com mais de 10 atletas, então era assim, além de uma realidade muito diferente, né, a gente estava convivendo com pessoas... Não era só a convivência de quadra, não, é extra quadra também, extra né? Quadra. E lavar roupa, arrumar disciplina cama. Começa em todas as áreas, né, cara? Com certeza, com certeza. E aprendi ali também a administrar o meu dinheiro, né? A gente recebia uma ajuda de custo e aquela ajuda de custo tinha que servir ali para o café da manhã, para um jantar num dia da semana, enfim, tinha toda essa administração e eu com 16 para 17 anos, passar por tudo isso foi muito enriquecedor, né? Como você falou, a disciplina, não só isso, outros valores importantes. Eu tive a oportunidade de aprender nesse ano, do meu primeiro ano morando fora de casa. E ali eu botei como meta, né? Não em função do desejo de não morar com a minha família, mas eu coloquei para mim mesmo que eu não voltaria para casa. Eu iria conseguir ter sucesso naquilo que eu estava me propondo a fazer, porque na minha cabeça voltar para casa seria como posso dizer... Como se fosse dar um passo para trás, Perfeito. Não desfazendo, né? Seria, eu não diria bem um retrocesso, que às vezes pode ser uma palavra pesada, mas seria tipo, poxa, minha primeira tentativa foi frustrada, então vou fazer outra coisa. Exato, nesse sentido, né? Então eu batalhei muito, sofria, né, à distância, mas sempre tive o apoio da minha família. Meus pais Importantíssimo, né, cara? Com certeza. Meus pais foram, assim, fundamentais ao longo de toda a minha criação e mesmo distante, eles sempre me apoiaram e sempre criaram as melhores condições para que eu pudesse realizar todos os meus sonhos. Então, eu tive essa passagem em São Caetano e depois eu recebo o convite para jogar em Santa Catarina, em Joinville, outro estado, uma equipe na época muito conceituada na formação, era o Bonja Joinville, e foi uma experiência fantástica. Eu pude conhecer um estado diferente, com uma cultura muito bacana, né? Parece até outro país. E a partir do momento que eu conheço toda a estrutura do clube, a estrutura da cidade, eu não queria mais sair desse lugar, né? E foi ali que eu encerro a minha carreira de atleta. Os meus técnicos, então, na cidade de Joinville, fizeram uma proposta para eu continuar na cidade, me propuseram fazer o curso de educação física, né? Me deram uma bolsa para estar realizando esse curso, e em contrapartida eu era professor em escolinhas de vôlei na cidade, em núcleos municipais, em escolas municipais, escolas estaduais e também numa escola particular. E ali eu inicio a minha carreira, né? Onde eu transferi todos os sonhos que eu tinha como atleta para a função de professor, treinador. A gente vê que quem batalha e quem começa
lá de baixo, ele enxerga todas as partes do processo, que você não perde o foco de onde que você quer chegar, mas você sente e passa pelo processo. Isso traz muita diferença no produto final ali, né? E bateu frustração, bateu algum medo nesse período, porque você estava longe de casa também, mas bateu algum medo, alguma incerteza, ou você estava firme o tempo todo? Bom, as incertezas, elas aparecem o tempo todo, né? Essa vida, independente da área esportiva ou não, ela é feita de obstáculos, desafios, né? E comigo não foi diferente. A primeira grande decisão foi fazer o curso de educação física, né? Porque eu tinha certo preconceito, porque se não desse certo a minha carreira no voleibol, eu não tinha a pretensão, eu não tinha pretensão de ser um professor de educação física ou ser um personal trainer, porque não era algo, né, que brilhava os meus olhos. Então, ao longo de todo o processo, eu tinha essa dúvida, né? Poxa, se não der certo a carreira no voleibol, eu não quero atuar em outra área, eu quero atuar no voleibol, né? Então, essa insegurança bateu e bateu forte no início. Porém, ao longo da minha caminhada, as coisas começaram a acontecer de forma muito natural, né? Desde da ida do time da Unisul, que tinha como sede Florianópolis, também no estado, mas tinha ali uma distância de quase 3 horas. E multicampeã também, né? Multicampeã, né? Bruninho iniciou por lá, Weber, Giovanni, André Heller. Isso. Inúmeros jogadores tiveram uma passagem, né, pela Unisul. O Giovanni Gávio, que tinha sido atleta da Unisul, posteriormente encerra a carreira, atua como gestor e logo em seguida vira o técnico da equipe, leva essa equipe para Joinville, era Tigre Unisul Joinville. Então, a ida dessa equipe para Joinville, ela possibilitou que eu acompanhasse mais de perto o mundo do alto rendimento, né, que era o meu sonho e até então era muito distante, porque eu nunca tinha atuado em uma equipe de voleibol de base que tinha uma equipe de destaque no cenário nacional do alto rendimento. Então, quando a equipe inicia os trabalhos em Joinville, eu busquei estar o mais próximo possível desse ambiente, né? E foram 2 anos, eu falo ali de estágio não remunerado, mas eu ia nos treinamentos, auxiliava nos treinos em cima dos caixotes, como braço, boleiro, secava quadra, desmontava piso, né? Eu fiz todo esse trabalho. Que, né, bacana. E em troca eu ganhei muito, porque eu ganhei a possibilidade de estar vivendo o alto rendimento. E não é só isso, mostrando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu respiro isso. Perfeito. E quando você traz desde o início que você tem uma parte técnica em termos de números, tudo que a gente vamos abordar, e tem a parte do feeling também, que é importante. E você passou por 3 estágios que são, na minha opinião, importantes também. Jogador, que você tem uma visão, você ser comandado, ouvir, executar aquilo que o treinador está pedindo. E também durante os treinamentos, porque, vamos falar, a gente está na base, ficar ralando ali, dando manchete não sei quantas vezes ali, não é brincadeira, mas a gente hoje vê o que traz de resultado, a gente fala, então valeu a pena. Depois você vem para essa transição que é estar em contato e estar ajudando de alguma forma e começar a enxergar um outro universo dentro do voleibol. E isso mostra demais para os gestores e técnicos de alta performance, de grandes equipes. Pô, esse cara, ele tá pedindo bastante, vamos dar oportunidade. E o Giovanni Gávio parece que ele é muito coração nesse sentido,
você vê que ele tem pulso firme na realidade, mas ele entende muito dessas necessidades. Ele foi muito acolhedor com você, te trazer, falar assim, vamos dar oportunidade para esse cara. Ele está pedindo. Como que foi isso? Bom, esse meu início, ser bem realista aqui, eu não era ninguém, né? Era um ex-atleta de categoria de base, né? Até voltando ali, essa vivência que eu tive foi fundamental para eu sentir o que é a dor do atleta, né? A dor não só física, mas você se abdicar de inúmeras situações com família, com amigos, que seriam inerentes para aquela tua idade, né? Por conta de um objetivo maior. A galera toda indo para balada e você ralando. Perfeito. Tem que dormir mais cedo, porque no dia seguinte tem uma viagem, tem um treino. Né? Então, foi fundamental. E depois a vivência que eu tive ao lado desses profissionais espetaculares, né? Então, realmente eu não era ninguém, né? Mas o Giovanni, a sua comissão técnica, possibilitou que eu acompanhasse, que eu auxiliasse, né? E posteriormente abriu a porta para mim estar indo para São Paulo com o time do SESI São Paulo, né? E estar convivendo nesse ambiente com profissionais tão gabaritados como era o Giovanni, como era o Peu, o Nucci, no SESI, o Neri Tambeiro, o Henrique Modenese. Poxa, foram inúmeros profissionais de extrema competência, onde eu pude, assim, meio que aprender por osmose, pelo fato de estar próximo, né? Escutando. É inevitável, né? Inevitável. E assim, todos eles, grandes líderes, todos esses que eu citei hoje são técnicos de sucesso, né? No Brasil ou no exterior. Então, eu sou um privilegiado por poder ter tido essa oportunidade de estar convivendo com essas pessoas, né? Cada um com a tua característica, cada um com o teu modelo de liderança, cada um com o teu conhecimento de voleibol, né? E principalmente com a questão de valores, né? Todos eles profissionais muito íntegros e profissionais muito abertos a compartilhar conhecimento, né? Então, eu sou muito grato por toda essa vivência. Realmente eu pude absorver muito de todos esses profissionais que fizeram parte ali do meu início de carreira. Isso me traz uma pergunta aqui na cabeça, porque enquanto técnico, você vê que a equipe pode melhorar o sistema de bloqueio, um deslocamento do central, ficar mais ágil. Aí você pega exercício A, B, C e D e faz com os caras ali, beleza, e tá. Mas e a parte de estatística, essa parte por trás, o porquê de fazer isso? Antes de você chegar a ser técnico, você trabalhou muito com isso. E, por exemplo, eu fico imaginando, com o Giovanni Gávio, um dos maiores jogadores da história do voleibol, né? O que ele já fez como jogador, o que ele representou, e de repente você está ali passando informação para que ele tenha uma boa tomada de decisão baseada em dados, não é só em feeling, não. Uhum. E como que foi isso, esse friozinho na barriga, de repente, você, ô Giovanni, o cara está sacando mais aqui, vamos supor. Como que foi isso, essa sensação das primeiras vezes? Bom, primeiro, quando eu atuei com o Giovanni de treinador, eu era apenas um auxiliar de quadra. Então, a minha principal função era, a gente chama de braceiro, né? Durante os treinamentos técnicos, eu subia em cima da caixa e atacava, né, nos atletas na defesa, no passe. E eu auxiliava também em tudo que fosse necessário, desde calibragem da bola até a contagem dos saltos. Então, a contagem dos saltos, na época não tinha nenhum equipamento como nós temos hoje, em função do avanço da tecnologia. Então, eu fazia, eu tinha uma planilha de Excel impressa, e eu fazia jogador a jogador, cada salto que eles davam, eu fazia um tracinho, eu marcava.
Então, as informações que eu passava de vez em quando para o Giovanni eram em relação a isso. Né? Na época, o estatístico do SESI era o Henrique Modenese, né? Que hoje é treinador, era do SESI feminino e agora está indo para o Japão. Aí os auxiliares, os assistentes direto, era o Peu e o Neri. Então, eles eram, o Henrique, Peu e Neri, eles eram os responsáveis por passar a maior parte das informações, as informações mais relevantes. O que eu pude nesse período foi realmente aprender, né, como funciona toda essa linha de, né, como levar a informação para o treinador, como interpretar os dados, né? Então foi um aprendizado muito grande. O SESI, eu digo que foi a minha grande universidade, né? E posteriormente, dentro desse período, eu aprendi o software DataVolley de estatística com o Henrique, com o Peu, e posteriormente eu recebi o convite de ir para Juiz de Fora, aí sim, como analista de desempenho estatístico, e fazendo a dupla função como assistente técnico. Então, o Juiz de Fora, para mim, foi o grande... Aquela viradinha de chave ali. Perfeito. É uma junção do que você vinha fazendo com uma outra função, já tendo o conhecimento dessa daqui. Isso. Agora, para quem já é técnico de alto nível, alto rendimento, isso é um assunto corriqueiro, os termos são tranquilos. E para quem está ingressando isso, qual que é essa relevância estatística de quantos saltos o central deu ali, quantos saltos o oposto deu, como que foi o deslocamento, ou o ataque do adversário rolou mais pela saída de rede do que pela entrada, a bola estourada, o levantador procurou mais a entrada do que a saída, vamos supor. Uhum. Como que isso funciona para quem trabalha na estatística e na chegada dessa informação para o técnico? Perfeito. Bom, a estatística no voleibol ela é muito relevante. Primeiro pelas características da modalidade, né? Então você sempre vai iniciar um rally com o saque, você vai ter a recepção, o levantamento, o ataque, o bloqueio, e aí recomeça tudo de novo. Então você tem ali a oportunidade de acumular dados, né, numa sequência lógica e dados assim bem relevantes para o voleibol, tornando o jogo mais previsível, vamos colocar dessa forma, para quem está de fora, para os treinadores, né? Além disso, a questão de contagem de saltos ela é fundamental para o controle de carga, né? Então, durante os treinamentos e até dos jogos, a gente consegue fazer ali a avaliação se naquele treinamento o atleta teve uma exigência superior à média ou inferior. O que representou de carga aquele jogo, né? Foi abaixo ou acima daquilo que a gente trabalhou a semana. Então, possibilita sempre ajustes, né? Então, a estatística, eu falo, ela é fundamental para o pré-jogo, durante a preparação, durante o jogo, né, na hora que nós temos ali a estatística em loco, nós temos a informação praticamente em tempo real, né? Temos um delay aí de, no máximo, 8 segundos, de informação, até vídeo. E a estatística ela é fundamental para o pós-jogo. Então, a gente utiliza no voleibol a análise de desempenho durante todo o momento, durante todo o processo. Né? Eu, quando inicio uma temporada, eu apresento para os meus atletas alguns valores de referência, né? Nem sempre metas, são referências para nós atingirmos os nossos objetivos. Então eu já começo ali no início da temporada me baseando em números, em estudos, né? Então, para mim especificamente, a estatística ela faz muita diferença no trabalho. E querendo ou não, a tomada de decisão fica mais assertiva. Na hora que você faz uma parada técnica, você chama seus jogadores para fazer uns ajustes, você não fala de um tema só. Então, se a gente pegar aí de alguns dos jogos com Minas, você fala assim, poxa,
fulano está atacando mais aqui, então chega a mão mais para cá. Agora você, na hora que você viu que a bola vem mais para cá, joga para o passe B mesmo, não preocupa com o passe A, não, manda ela mais para o centro da quadra aqui. Então faz um deslocamento aqui e você faz pequenos ajustes em poucos segundos. Perfeito. E você tem hora que dá para ver que é você falando com a equipe e tem alguém que está designado para falar individualmente ali, para fazer uma alteração. Como que é essa tomada de decisão, esse feeling? Porque é pressão em cima de pressão vezes pressão, não tem divisão. Não. É pressão vezes pressão o tempo todo, né, cara? Com certeza. Ó, e não é só de direção de clube, não, é torcedor. Isso. E você buscando resultado, que você entra para uma temporada, você não quer ficar onde que você parou na temporada anterior, você quer subir e brigar lá para os playoffs, no mínimo. Exatamente. A estatística ela é fundamental, ela vai nortear o teu trabalho, as tuas decisões, mas ela não é tudo, né? Você trouxe uma palavra aí que para o treinador é fundamental, que é o feeling, né? É o sentimento daquele momento. E isso é algo assim, muito difícil de até o externar para você, que é o momento, né? É aquele sentimento. Às vezes são gatilhos que a gente leva para o jogo da nossa semana de trabalho, né? Um atleta, de repente, se apresentou com algum problema familiar ou com... Enfim, tem N situações que faz com que você tenha tomadas de decisões ali no jogo. Nem sempre assertivas, mas a gente sempre vai buscar, né, ser o mais assertivo possível. Somos seres humanos, estamos sujeitos a erros, né? Mas você ter, como você disse, o aparato ali de uma comissão técnica, trazendo informação, trazendo também feelings, né? Tudo isso faz com que nós tenhamos maior chance de sucesso. E a gente pode ver que normalmente quando vai fazer a inversão do 5-1, geralmente está lá para o 20º ponto, quando a equipe está à frente, para aumentar o bloqueio, aí você coloca, né? Aliás, nem aumentar o bloqueio, aumentar o poderio de ataque de rede e deixa o levantador para fazer o saque ali. Beleza, você faz essa inversão. Mas tem vezes que essa inversão ela se faz necessária bem antes disso. Sim. Certo? Até mesmo para fazer uma quebra de uma queda que dá aquele apagão, uma sequência de recepção tortuosa, ou então entra um ace, o cara faz 5 pontos direto ali. Ou então no início do set, você tem 2 tempos técnicos. Ao início de set, a equipe adversária abre 5 pontos. Você vai esperar? Ou você já mete um tempo de uma vez? Quando tomar essa decisão, principalmente para quem está começando agora, o que você tem para falar isso para essas pessoas com relação a esse feeling? Bom, primeiro é ter humildade, né, de entender que não existe uma fórmula mágica, né? Cada grupo é um grupo e eu acho que isso é o que torna tão apaixonante, né, pelo menos para mim. Cada temporada você tem um grupo diferente, muito difícil você conseguir a manutenção de 100% do teu elenco, né? E você conhecer, através do dia a dia, como cada, não digo atleta, como cada indivíduo, como ser humano se porta em todas as situações, é fundamental, né? E tirando o indivíduo e trazendo para o coletivo, da mesma forma, né? Cada equipe vai reagir de uma forma. Vai ter equipe que pode iniciar mal um set, como você comentou, mas tem uma maturidade, né, por ter atletas mais experientes, que vai possibilitar uma retomada rápida. Tem outras equipes com atletas mais jovens ou com atletas que necessitam de um tempo para respirar, para entender todo o contexto atual. A gente precisa intervir mais cedo. Mas essa humildade de entender que não existe a fórmula mágica é fundamental, né? Isso faz com que a gente busque o tempo todo entender o nosso contexto, né? Então, não existe uma fórmula mágica, né? O que eu tenho para falar para esses profissionais que estão iniciando
é que tenham humildade, né? E estejam muito atentos a tudo, né? Depois que eu assumo uma equipe de alto rendimento, quando eu vou para o Veracity Vôlei Guarulhos em 2020, eu entendo a importância da gestão para o meu trabalho, da gestão de pessoas, gestão de grupo, gestão de tempo, enfim, gestão. Ela é fundamental para nós, e aí em todas, professores, treinadores, independente do nível, né, técnicos de voleibol amador, tão importante quanto, né, mas essa gestão, ela é primordial, a gente tem que ter um olhar para ela. E por falar em gestão, o Brasil é notoriamente conhecido como exportador de grandes atletas. E a gente tem visto cada vez mais, a gente vem a edição aí da VNL também, né? E novos atletas, equipes com renovação e mesmo sendo renovadas, ainda muito fortes. Então vem um trabalho de base muito grande. Como que você vê esse trabalho das bases hoje no Brasil? O que você acha que poderia modificar? Porque vem bacana, tá beleza, mas o que você acha que ainda pode melhorar com relação ao trabalho de base? Perfeito. Bom, primeiro, o voleibol hoje, ele é global, muito forte, uma modalidade muito forte em âmbito global. Então, você vê muita gente ao redor do mundo praticando voleibol, né? E isso faz com que o número de atletas aumente, e, consequentemente, o número de atletas com potencial, com qualidade, né, surjam aí no mais alto nível, né? Falando para o nosso cenário, Brasil. O Brasil é um país enorme, né? A gente fala um país continental. Isso dificulta bastante qualquer que seja o processo, né? Então, nós temos jovens valores ao redor de todo o país, mas em algumas localidades com mais dificuldade em furar a bolha, vamos dizer assim, porque precisa sair do teu estado, precisa passar por inúmeras situações, né, que acabam, vamos dizer assim, impossibilitando, né, o surgimento de um número maior de atletas, né? Eu vejo, não é fácil, em função das características do nosso país, do tamanho, mas eu vejo que nós temos que fortalecer a nossa base. A gente precisa criar estratégias para que os atletas tenham maior nível de competitividade. Hoje são poucos os campeonatos estaduais que possuem um nível bom, uma qualidade, né, elevada, são poucos. Então a gente tem fortes equipes em Minas Gerais, nós temos algumas equipes no Sul, fortes equipes em São Paulo, e está restrito por aí, né? A gente restringe nessa região Sul, Sudeste, né? Um pouco ali do Centro-Oeste, mas é pouco em função do tamanho do nosso país. Vejo fundamental uma valorização muito maior para os profissionais que fazem voleibol na iniciação esportiva, na formação. Esses profissionais não são valorizados e, como consequência, a gente tem muitos profissionais optando por trabalhar em outras áreas, né, em busca de uma recompensa financeira melhor, em busca de uma visibilidade maior, né, e isso faz com que a qualidade da formação também caia. Então, acho que esses pontos são primordiais. A valorização dos profissionais que estão lá embaixo e, em paralelo, o aumento de competitividade na categoria de base. Você trabalhando no Minas Tênis Clube, que é um clube tradicionalíssimo, passaram grandes, Maurício, Carlão, Pelé, Perfeito. Grandes jogadores ali, e é uma equipe, um clube que tem uma paixão pelo esporte ali. Você vê que o torcedor vai lá, torce pelo futsal, pelo basquete, pelo vôlei. Como que foi a pressão para você?
Além de ser, eu imagino que é uma satisfação de ter sido ofertado. Cara, queremos que você trabalhe aqui, assuma a Uhum. nossa equipe. Eu disse, não, bacana, mas ao mesmo tempo dá um friozinho na barriga. Como que foi isso, Guilherme? Bom, eu tive, anteriormente a isso, a assumir a equipe principal, eu tive uma experiência com 6 anos na função de assistente técnico e técnico do juvenil. Então, eu era assistente do Neri e comandava ali o time juvenil. Foi muito especial, né? E quando eu saio da função do Minas, para assumir o Vedacity Vôlei Guarulhos, um time adulto, foi para realizar um sonho. Mas foi também para ter a oportunidade de um dia voltar e realizar esse outro sonho que era assumir o Minas Tênis Clube. Eu não imaginava que seria tão rápido, da forma que foi. Mas foi algo assim muito especial, né? Porque o Minas Tênis Clube, para todo mundo que vive de voleibol, é uma instituição de extrema tradição, de extrema relevância. E era um sonho muito grande, né? Em 2023, quando eu pude realizar isso, eu vim de peito aberto, com a cara e a coragem, né, para fazer o meu melhor. E conseguimos, num primeiro momento, já um feito, né, que foi chegar numa final de campeonato mundial, fomos vice-campeões, eliminamos o time da Suntory do Japão com o Muzersky. Então foi algo assim magnífico. O gigante russo. Porém, nós temos toda a questão, como você trouxe, né, da pressão, da representatividade que a função traz, né? Mas foi especial. Hoje eu olho para trás, eu vejo o quanto eu amadureci, né? O quanto eu aprendi ao longo de toda essa caminhada, né? Foram 3 temporadas muito intensas. Inclusive, dessa temporada que a gente vê o pessoal martelando, apedrejando pra caramba, eu acho que não é bem por aí, não, porque são momentos, tem hora que a equipe está lá em cima. Eu lembro que a seleção brasileira, com os grandes nomes, tinha uns jogos que eles entravam e destroçavam, e tinha jogo que custava render, cara. E não que eles não tinham condições, mas porque tinha alguma coisa rolando ali que não estava encaixada. Então, cai um rendimento, cai, toma. Eu lembro do Stanley, que era um americano, ele foi para o saque uma vez, ele fez a festa no saque. O Bernardinho teve que parar o jogo 1, 2 vezes por causa dessa sequência de saque dele, e era uma seleção que foi uma das mais vitoriosas, se não a mais vitoriosa, né? Isso acontece em qualquer lugar. E você vendo, sentindo esse momento que o Minas chegou e literalmente bateu na trave ali, que jogando de igual para igual, sendo superior em vários momentos e tal, e de repente bate na trave, aí começa, vai lá embaixo, aí vem jornalista falando, né? Vai rebaixamento. Tive a oportunidade de falar com você, eu não via o Minas como uma equipe para ser rebaixada nunca. Isso aí não. Como que é lidar com isso? Você entrou para uma partida, volta para casa com um resultado totalmente diferente que você queria, né? E vem 1, 2, 3, 4. Como que fica a cabeça para próximo? Porque é sempre o próximo jogo. Esse aqui já acabou. É sempre o próximo jogo. Como que fica a sua cabeça e a da equipe? Olha, eu pude contar um pouquinho da minha trajetória, né? E eu vejo que toda a minha trajetória traz para mim uma tranquilidade muito grande em relação a respeitar os processos, né? E com uma equipe não é diferente. Nós iniciamos a temporada com um grupo muito renovado, né? Iniciamos uma temporada com uma expectativa alta. Afinal, na temporada anterior nós conquistamos o título nacional da Copa Brasil. Então a expectativa do torcedor, do diretor, do presidente de uma instituição sempre é alta, né? Porque ele tem como comparação, né, a anterior, né? Mas nós que estamos ali, vamos chamar de frente de batalha, nós temos que ter muita tranquilidade, muita lucidez para enxergar, né, o momento que a gente se encontra. Então tivemos um início de temporada muito positivo no Campeonato Mineiro, que elevou ainda mais as expectativas.
né? Não alcançamos os objetivos, óbvio, mas chegar numa final de Campeonato Mineiro, disputar uma Supercopa, né? Devido ao título que conseguimos na temporada anterior com outra equipe, o fato de estarmos jogando esses jogos é muito bacana, muito importante. Porém, naquele momento, nós não estávamos prontos, né, para conquistar o título. Foi mérito do adversário. Nós não posso culpar o nosso... Não é que o trabalho não foi feito da forma... Não, o nosso processo, ele não nos permitiu, naquele momento, conquistar aqueles títulos, né? E, posteriormente, a gente vem num processo ali de algumas derrotas, tivemos um problema, um surto de uma virose, né, que impossibilitou vários jogadores de jogarem um jogo, e tudo isso vai virando uma bola de neve, né? E para nós que estamos ali na frente de batalha, é difícil administrar tudo isso. E nós estamos falando de um grupo, né? Então vão ter indivíduos que vão levar de uma forma melhor, vão ter outros que não vão saber conduzir ou passar por esse momento. Então é um processo ali de muita turbulência. É o lado psicólogo do técnico. Sim, que tem que entrar ali e bater firme, né? Exatamente. Porém, como eu mencionei, eu acredito muito nos processos. E em nenhum momento eu tive dúvida do que nós estávamos construindo, né? E culminou num final de temporada de muito crescimento, né? Para os críticos, para os torcedores, fica mais latente esse final, né? Então eu vejo muita gente falando, nossa, vocês terminaram jogando. Mas desde o dia 3 de dezembro de 2025, o nosso time engatou ali uma quinta marcha, vamos colocar dessa forma, e culminou com os playoffs, né? Nós conseguimos sequências de vitórias muito positivas, né? Depois conseguimos uma sequência de vitória importantíssima, que foi contra o Sada Cruzeiro, contra o Praia Clube e contra o Campinas, os 3 adversários que estavam na nossa frente, né? Então tivemos ali um índice de aproveitamento altíssimo, né? Então não foi só os playoffs, o nosso time veio numa crescente como deveria ser, respeitando todos os processos. Aí, colocando assim pratos limpos, você tem um playoff com 3 equipes mineiras, poxa. Muito bacana, todo o trabalho que está sendo feito há anos, né? Tem que tirar o chapéu realmente para a federação, para as instituições, né? Para os clubes e todos os profissionais que fazem parte. O Campinas, o vôlei Renata lá com o Bruninho, que faz muita diferença, ele desequilibra, brincando, ele desequilibra. Mas, poxa, o Praia, igual estava, vinha crescendo. E o Sada, até o próprio Sada, ele teve altos e baixos, assim, que dava esses apagões, assim, e só quem joga é que pode acontecer. Não tem como acontecer, dá apagão no torcedor. Exato. Ele não está em quadra, poxa. Não está em quadra e não está no dia a dia, né? As únicas pessoas que têm condição de fazer uma avaliação real, fidedigna, de como está sendo feito o trabalho, é a comissão técnica e o grupo de atletas que estão no dia a dia, né? Quem não está no dia a dia, né, não tem condição nenhuma de fazer essa avaliação. E por falar em avaliação, você tem 2 cursos, certo? E Bons Ventos me disse que está chegando um 3º curso aí que é importantíssimo para quem já é um técnico, já tem os cursos de nível 1, 2 e 3 aí, e para quem está engrenando também, quer entrar nessa área, precisa de entender, porque toda a nossa conversa, ela não girou em termos só de voleibol, de manchete, de defesa, o sistema de defesa, porque o sistema de defesa, qualquer um entende, montou ali, o cara vai atacar na ponta,
o cara está na 5, fica ali, o cara está na 6 aqui, o cara... Poxa, então assim é fácil de entender. Agora, ver aonde que o ponteiro ali está virando mais a bola, se está na diagonal mais longa, se está fechando mais, ou se está estourando em cima do bloqueio. Então, precisa de ter isso. E fala desses 3 cursos para gente. Bom, perfeito. Eu já falei 3 aí, Isso. acho que tem um aí no forninho. Tá no forno. Bom, primeiro a ideia, né, quando eu inicio o meu projeto nas redes sociais, né, era trazer um pouco dos nossos bastidores. Como eu mencionei anteriormente, nós vivemos em um país muito grande, em que diversos pontos do nosso país existe poucas possibilidades, né, de profissionais que amam voleibol, assim como nós, de termos um contato mais próximo, né? Então, eu inicio todo esse projeto tentando trazer bastidores, trazendo informações e, acima de tudo, conhecimento, né, para o maior número de pessoas possíveis, né? E o projeto culmina na criação dos cursos, né? Então, eu criei um primeiro curso para que não só profissionais da área, mas torcedores também, né, que curtem, que são amantes, assim como nós do voleibol, possam entender como se faz uma leitura de uma planilha de scout, né? Porque a gente tem ali o jogo na televisão e tudo mais, mas a gente não tem ideia do quanto de informação, né, que a gente trabalha. Então eu trago isso nesse primeiro curso sobre planilha de scout. Num segundo momento, a gente grava um curso também com essa ideia de levar bastidores, né, e conhecimento sobre a elaboração de um plano de jogo. Como nós nos preparamos, como nós treinadores preparamos a nossa equipe para enfrentar um adversário. Quais as informações utilizamos, quais as análises estatísticas nós fazemos e de que forma apresentamos para o nosso grupo, né? E agora estou preparando um curso dentro desse mesmo conceito, né, em levar bastidores da nossa atuação, voltado para quem quer entender como funciona toda a construção, desde a elaboração de um planejamento até a parte final, né, que é o grande desejo de todas as equipes, o grande objetivo, que chegar na melhor forma possível nos playoffs, né, nessa condição que a gente esteve há pouco contra o Sada Cruzeiro. Então, aproximar, né, o nosso trabalho do maior número de pessoas possíveis, para que eles entendam, desde, como eu falei, da elaboração do planejamento, mas criação dos exercícios, criação do nosso caminho, né, como característica da equipe, como metas para atingir os objetivos. Enfim, são bastidores para que muitas pessoas, né, que não têm a possibilidade que eu tive lá atrás, de uma equipe se mudar para a minha cidade, né, possibilitou viver aquilo no dia a dia. Eu quero oferecer essa oportunidade para quem está em outro estado, sem as condições que eu tive, de entender como é o alto rendimento. E como eu falei, por que não também, né, a oportunidade do torcedor, do jornalista, que são críticos e precisam ser mesmo, é a função de... Mas para que eles conheçam um pouco mais, né? Conheçam como é desenvolvido o trabalho, para que entendam que existe um processo. O título, que é o que todo mundo almeja, não vem do dia para a noite. Nós tivemos um trabalho de 43 semanas, né, nessa última temporada. Então, esse é o objetivo principal. E você sabe, você tem o seu plantel ali, você tem os seus jogadores, você pode trocar, né, iniciar a partida com esse ou aquele ponteiro, com esse oposto ou com aquele oposto, com esse levantador ou com outro, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando você joga com Sada, o jogo é um. Quando você joga com Praia, o jogo é outro. Você vai para o Vôlei Renato, é outro. Com Goiás, é um estilo totalmente diferente. Então, esse planejamento, para entrar em quadra, ele é importantíssimo. Não é só saber dar manchete,
ter um esquema de defesa bem estruturado, mas você tem que estar consciente de como está o atacante. Vamos citar o Openkowski, se ele está entrando mais na diagonal do que no corredor. Uhum. Então você já deixa a defesa mais alerta para aquilo e direciona o bloqueio ali para poder Perfeito. fazer. O sacador, que a gente vê o Brasília, ele não saca muito assim, não. Ele saca entre a 5 e a 4 ali. Aham, Ele é perito para perfeito. fazer ali. E é Isso. muito. Ah, Tem hora que ele vai forte, tem hora que ele vai... Mas ele está sempre buscando aquilo dali. aham. Então você tem que alertar Sim, a linha de passe para aquilo perfeito. dali. É, Então tem que ter esse planejamento mesmo, não ah, é brincadeira. E outra, Gabriel Leite teve aqui também, uhum. e no seu caso, você foi jogador, você passou por peneiras. O Gabriel, ele chegou a jogar também, mas não dessa mesma forma, e teve um excelente resultado com o Mackenzie no feminino, Uhum. inclusive na volta o primeiro jogo do segundo turno foi contra o Isso. Minas, eles Ele ganham do ganhar do Minas em Minas. casa. Ah, Foi impressionante o jogo. E sabendo que a equipe do Mackenzie, em comparação à maioria das outras equipes, é uma equipe com uma estatura menor em uhum. comparação. Não que as meninas não tenham excelentes jogadores, a Kika é um excelente Ah, líbero, ela faz muita diferença, e as outras meninas também. E ele fala isso abertamente, de saber o que você vai fazer, de assistir. Ele fala assim: o pessoal acha que eu trabalho, eu acordo, vou lá, dou treino. Não, eu vou parar de trabalhar, às vezes é 1 hora, 2 horas da manhã, poxa. é isso. Aí tem os insighs também, né? Que às vezes surgem no meio da madrugada. Você acorda ali 3, 4 horas da manhã. Não, eu preciso. Vou fazer alguma coisa. Tem muita coisa. Eu acho que é bacana também conhecerem um pouquinho o bastidor do que é a vida do treinador, né? Porque eu vi uma entrevista, se eu não me engano, foi do Diniz, né? Futebol, mas. Ou foi do Abel, acho que foi do Abel. Onde ele fala que. Porque todo mundo se preocupa com o jogador, né? Perdeu o jogo. E nunca ninguém imagina como está a cabeça do treinador. Porque o treinador, ele tem que sofrer calado sempre. Porque nós, como líderes, por mais desconfortáveis que a gente possa estar, inseguros, desconfiados, nós não podemos transparecer isso para o nosso grupo de liderados. Porque se não soubermos o caminho, vira o caos. Então, mesmo quando a gente não sabe o caminho, a gente precisa se estruturar e criar o caminho. Porque nós Desbravar, né, temos que cara? mostrar o caminho, sempre. Só que isso exige aí muita força interior, né? Exige muita perseverança e muita resiliência. Né? Então, não é tão simples, não é somente ver jogo, não é somente dar treino. Tem muita coisa do mental envolvida também no nosso dia a dia. Porque, inclusive, o treino, quando chega para o treino, é para fazer ajuste. Ele não é para ensinar mais, porque a galera que está ali já sabe. Sabe como é que se dá uma manchete, faz uma base para fazer uma defesa, para fazer um deslocamento, lançar uma bola para fazer um saque-viagem, um flutuante, seja o que for. Eles já sabem isso. Então, você vai fazer ajuste. Você viu que na partida anterior, ganhando ou não, teve uma ineficiência no bloqueio, você precisa de dar uma atenção extra para o bloqueio ali, porque é um complemento para a próxima partida contra, vamos supor aí, o Sada, certo? Aí você tem o Brasília joga de um jeito, o Bruninho é de outro. Exato. Aí você tem o Sandro, que joga de um jeito totalmente diferente ainda. E ele é experiente, ele vai para o saque, você vê, o saque dele é simples. Não. Pode não ser porradão igual aos outros, mas, extremamente tático. Poxa, e precisa. A linha de passe tem que estar totalmente atenta àquilo dali. E o treinador, e a equipe técnica, e a equipe todinha que fica atrás ali das placas, coletando dado. Isso. São quantas pessoas aproximadamente numa partida ali, por trás? Olha, na nossa equipe, né, no Minas Tênis Clube, nós nem temos uma comissão técnica tão grande.
né, que está no dia a dia envolvida diretamente, sou eu, o assistente técnico, o auxiliar que também faz a função de estatístico, o preparador físico e o fisioterapeuta. Tá? Além disso, nós temos profissionais do clube que auxiliam, mas é diferente, é o que eu falei, só está envolvido ali 100% quem está no dia a dia, que é esse grupo que eu passei. Né? Mas nós temos prestadores de serviço, vamos colocar dessa forma, psicólogo, nutricionista, médicos, né? Então, parte de comunicação, nós temos toda uma estrutura que o Minas Tênis Clube oferece. Né? Temos equipes como o Sada Cruzeiro, por exemplo, que eles devem ter pelo menos 12 pessoas envolvidas diretamente. Né? Mas aí são características de lugar para lugar, de clube para clube. Né? Mas, enfim, é uma mobilização, né, muito grande em prol do desempenho, em prol da alta performance. Né? Você trouxe ali pontos, né, técnicos, táticos, que a gente tem que ter certa flexibilidade em função do adversário. Mas eu, particularmente, não abro mão da identidade da nossa equipe. Né? Porque, independente dos adversários, a nossa equipe tem que ter uma identidade. E isso também é construído diariamente. Né? E é um desafio grande, mesmo assim, nos momentos mais difíceis, né, existe ali uma tendência de quebra dessa... Mas nós, como treinadores e defensores, vamos colocar dessa forma, dessa identidade, nós temos que blindar, nós temos que incentivar. Né? Voltando para o futebol, o jogo recente do Corinthians contra o São Paulo. Saída de bola, o jogador erra, gol do São Paulo. O Fernando Diniz foi muito feliz. Se ele não fizesse, né? Se ele não errasse, ele não vai aprender, não vai superar todo esse processo. Exatamente. Né? Então, só não erra quem não tenta. E eu repito isso, eu acho que foi o Bernardinho mesmo quem disse que ser campeão uma vez, ou até olímpico, entre aspas, é fácil, porque você está fazendo, você está treinando para aquilo dali, como qualquer outra equipe você está fazendo, e está dando tudo certo. Mas muitas das vezes você não entende o que está dando certo. Você vê que está dando certo, mas não tem um entendimento o porquê que está dando certo. Quando você é bicampeão olímpico, ou você é bicampeão mundial, você passa a ser muito mais estudado do que o normal, aí quer dizer que você entendeu não só os resultados, mas entendeu o processo também. Perfeito. Entendeu os porquês, né? Exatamente. Ele fala isso e pergunta de geração do ouro de 2016, e, em comparação a 2004 e depois 92 e tal. E ele fala que são gerações totalmente diferentes. Em todas elas têm e tiveram atletas de grande destaque, mas com um perfil bem diferente de época para época. Exatamente. Tem isso. E é um diferencial do Bernardo ter a humildade, né, de entender que cada geração, cada equipe exige uma adaptação, uma flexibilidade. Né? Sim, eu acho que esse é talvez o grande diferencial de qualquer líder. E por falar em treinadores, tem um amigo meu que é de Pitangui, uma cidade próxima aqui. Ele está num projeto chama Vila 7, no clube da ABB de Pitangui, e eu falei com ele assim, olha, eu vou soltar a língua aqui, o Guilherme Novaes está vindo aqui para a gente fazer um... Não, cara, vai... Só, manda uma pergunta para ele. Ele preparou uma pergunta para você. Talvez ele vai fazer pergunta bem parecida do que a gente já falou aqui. Vou colocar para você escutar, para você assistir aqui e você respondê-lo. Perfeito. Vamos nessa? Vamos lá, vai ser um prazer. Olha só, o Denilson, um cara sensacional, baixinho, 1,92, 1,93 por ali, se não me falha a memória, ele preparou umas perguntas, porque
ele gosta, é um apaixonado, um entusiasta pelo vôlei, ele está com escolinha também, e eu vi que ele fez educação física, ele já tem graduação em matemática, mas ele também tem graduação em educação física. Legal. Então, eu acho que ele tem mais coisa aí na cachola para funcionar. Então, ele tem algumas perguntas aqui para você. Perfeito. Vamos lá. Fala, Guilherme. Fala, Bruno. Como vão as coisas por aí? Aqui quem fala com vocês é Denilson Ceni. Sou aqui da cidade de Pitangui, um amante do voleibol, atleta amador e também um dos treinadores de um projeto de voleibol aqui na minha cidade. Projeto esse que tem o nome de Vila 7. Primeiramente, dizer que é uma honra poder encaminhar uma mensagem, né, a uma pessoa com um caráter tão renomado no sentido técnico do voleibol. Então, é uma alegria direcionar essa mensagem a você, Guilherme. E segundo, quero agradecer também ao Bruno pela oportunidade, né, de fazer esse diálogo aqui, mesmo que curto, mas dizer que esse processo enriquece o trabalho da gente enquanto treinadores, né? Claro que em níveis diferentes, mas tão importantes como. E diante disso, bora para o que interessa. Então, Guilherme, olhando para a sua trajetória dentro do voleibol de alto rendimento e todo o processo de construção profissional que você teve até chegar onde você está, quais foram os principais pilares técnicos, metodológicos, comportamentais que contribuíram para essa evolução sua enquanto treinador? E aproveitando o momento, a oportunidade, já vou lançar mais uma, né? Porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Guilherme, na sua visão, quais passos são indispensáveis e quais dicas você deixa para treinadores que estão realizando trabalhos nas bases e que sonham ocupar espaços maiores? E por fim, novamente agradecer a oportunidade ao Bruno e dizer que é uma alegria, Guilherme, ter tido esse momento nessa troca aqui, mesmo que virtual. Desejo sucesso para você no Joinville, né? Nesse novo caminho que você vai trilhar, e dizer que você é referência demais para a gente, né? Enquanto treinadores de voleibol. Abraço. E aí, pergunta brava do cara. Ele é bom. E você vê que ele gravou dentro de sala de aula, hein? Bacana. Não, primeiro, Denilson, prazerzaço, tá? Responder para você e agradeço muito o carinho. Respondendo a tua primeira pergunta, né? O que eu considero ali como primordial na minha caminhada foi a humildade de estar sempre atento, né, com qualquer aprendizado, seja ele da esfera técnica, tática, pessoal, né, ao longo da minha caminhada. Então, essa humildade e, além disso, a resiliência para passar por todos os obstáculos que a nossa carreira apresenta. Né? Obstáculos estruturais, obstáculos financeiros, obstáculos, enfim, falta de continuidade de projetos, né? São eles aí inúmeros obstáculos que surgem na nossa caminhada. Falando da sua segunda pergunta, né? Eu vejo assim que eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais que me fizeram ter uma visão bem ampla do atleta, né? Então, o professor Neri, né? Neri Tambeiro, na minha visão, um dos técnicos formadores mais capacitado que existe, né? Eu tive a honra de ser 6 anos assistente dele, então eu consigo hoje, graças a tudo que eu aprendi com ele, visualizar todas as dificuldades técnicas ali que o atleta apresenta. Eu consigo ter uma visão bem global, né, do atleta, falando da parte técnica, falando da parte tática. Isso me agregou muito na minha caminhada, né? Enfim, eu acho que esses pontos são importantes, né? Respondendo ali, trazendo, né, no teu último questionamento, muita resiliência, né? E acredite sempre no sonho de vocês. Estejam sempre o mais próximo possível das pessoas que estão nos lugares que você almeja estar no futuro, né? Então eu falo sempre para os meus atletas, para profissionais que me perguntam, tem o sonho de ser técnico de um treinador de uma equipe de Superliga? Busca de alguma forma, nem que seja acompanhar 2, 3 treinos de uma equipe de Superliga. Esteja próximo, né?
daquilo que você almeja um dia conquistar. Então são esses os pontos que eu trago, né? Aproveito, desejo muito sucesso na sua caminhada, tá? Muito sucesso com suas equipes, tanto como atleta amador como quanto profissional. Pessoal, né? do Vila 7 lá, um abraço pro pessoal, é bacana. O clube da ABB tem um ginásio gigantesco. Olha só. É gigantesco, altíssimo. Que Então, legal. comportaria uma partida facilmente de Superliga C. Eu não sei, talvez até da Superliga A também, mas eu não sei em termos de estrutura. Mas em termos de tamanho, é legal. gigantesco. A estrutura é muito bom mesmo. Que bacana. E o Denilson é um cara muito bem quisto lá na cidade, muito bem. Então, um abraço. Denilson e toda a cidade de Pitangui. Né? Muito voleibol, né? Que é o esporte na veia, que a gente tanto né? ama. Tá na veia Na mesmo, veia. não tem como não. Isso aí. E tem uma pergunta de vestibular de medicina que eu quero fazer para você, cara. Você vai se virar aí para responder. Perfeito. Quando se fala de legado, muitas pessoas preocupam com ego. Eu estou inflando meu ego, mas não é. Mas se daqui 20 anos, 30 anos, eu contrato um técnico, eu falo assim, você vai ser o técnico, vai assumir a minha equipe na Superliga A, nós estamos disputando o Sul-Americano, o Mineiro, vamos supor, vou colocando Minas, né? Na área, o estado de Minas Gerais na fita. Então, mas eu queria que você fizesse uma coisa bem parecida com o estilo do Guilherme Novaes. O que seria esse estilo em termos de legado? Não falando de inflar ego, longe disso, obviamente, mas como que você gostaria de ver o estilo Guilherme Novaes? Bom, primeiro, um estilo de muita agressividade, de muita coragem, independente do nível de seus adversários, entrar em quadra para realmente batalhar, né? Deixar tudo em quadra. A gente brinca, né? Se for para morrer, que seja atirando. Né? E além disso, né, algo que eu acredito muito e vejo como é não desistir, independente dos obstáculos que a gente tanto já mencionou, né? Não desistir. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem clareza do caminho, né, até chegar nos nossos objetivos, segue ali com convicção, com confiança, né, e não desista. Porque normalmente, quando você desiste, você está muito próximo de atingir aquele teu objetivo. Né? E se você desistir, você nunca vai saber, né, o resultado final. Sangue nos olhos aí, né? Sangue nos olhos, sempre. Poxa, e é bacana. E desde que eu conversei com você as primeiras vezes, pessoalmente, em quadra ainda, a gente sente essa humildade e, ao mesmo tempo, uma convicção e um entendimento. Você olha, poxa, fomos muito bem aqui, realmente a equipe foi muito bem. Não, essa aqui a gente poderia, nós perdemos essa daqui, tomamos uma virada ali que não precisava de ter tomado, mas aconteceu, agora bola para frente. E realmente, vai embora para casa, dorme magoado um pouco, mas volta maior. Não é sobre cair, é quantas vezes levanta, né? É isso, com certeza. E isso fica muito nítido no seu estilo. Isso eu acho muito bacana. E o que você tem feito pelo Minas Tênis Clube aqui nessa temporada, ainda tem mais desafios aí pela frente, né? Tem mais desafios aí. Não para, né, cara? Não, nossa vida é isso, independente do voleibol, não pode parar, né? Nós temos que realmente viver com muita entrega, muita intensidade, né? E estar sempre abertos a superar desafios. Né? Eu gosto de desafio, é algo que me move durante toda a minha trajetória. Tomei decisões que muitos enxergavam naquele momento como uma decisão
errada, né? E com o tempo, com muita dedicação, com muita convicção, mostrei que é sim um caminho, né? E é assim que vai continuar sendo a minha caminhada, né? Como você falou, tem um desafio grande pela frente, mas eu estou muito motivado e vamos com muita entrega e dedicação buscar os nossos objetivos. E por falar nisso, assim que esse forninho produzir esse próximo curso, presencialmente ou à distância, a gente faz um novo bate-papo. Com certeza, vai ser um grande prazer. Aí eu quero detalhes em cima de detalhes. Perfeito. E para as pessoas verem. O que é bom tem que ser multiplicado, né, cara? É verdade. A gente não pode esconder, não. Coisa boa tem que ser para se mostrar. Não, e é algo que eu acredito muito, esse compartilhamento de informações, de conhecimento, né? Não, você falou de legado, né? Se eu puder contribuir, que seja um pouquinho, né, na vida aí de profissionais da área, de apaixonados por voleibol, que seja, vai ser muito engrandecedor para mim, né? Porque vivemos num país onde a cultura esportiva não é tão enraizada, né? Podia ser bem melhor, né? Exatamente. Se um torcedor puder adquirir o curso, entender como funciona o nosso dia a dia e num outro momento, seja voleibol ou outra modalidade, né, parar e pensar, poxa, não vou questionar esse técnico aqui agora não, porque eu sei que existe um processo, existe um trabalho. E brincando, seria muito melhor de ouvir, ao invés de dizer, o técnico é burro, o cara gritar, o cara tá sacando só na 5. Exato. É muito melhor de ouvir isso de um torcedor, quer dizer que ele está mais atento tecnicamente falando. É um apoio diferente, né? Sim. Seria muito, muito mais gostoso. Com certeza. E sempre lembrando que somos seres humanos, né? Sujeitos ao erro, porém, estamos ali com uma responsabilidade grande e temos que tomar decisões, certas ou erradas. A decisão tem que ser tomada. Inclusive, a definição de errado é até errada, às vezes, porque é o que você acha como a melhor solução no momento. Exatamente. E tem que arriscar. Se você não arrisca, outro arrisca. Perfeito. É isso. Não foi feito isso com o Muzerski? Naquela virada que o Brasil tomou, uma final olímpica? É isso. Agora, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Uhum. Eu não vou pedir para falar de atletas da atualidade, para não gerar polêmicas. A gente não quer dissabores nenhum, mas vamos montar uma equipe brasileira que você consideraria imbatível. Na ponta, os dois ponteiros. Vamos lá, temos inúmeros jogadores muito qualificáveis, né? Mas eu colocaria Giba e Murilo. Ótimo. Centrais. Lucão e Gustavo. Levantadores. Eu vou colocar o que eu pude estudar mais, tá? E eu vou ser até... Mas é o que eu vi jogar mais, né? Entender no voleibol. O William Mago. É mesmo, na frente do Ricardinho e do Maurício, em função de quando eles brilharam, eu não entendia tanto de voleibol quanto eu entendia quando o William atuava. De estudar, de enfrentá-lo inúmeras vezes. Então eu colocaria o William. E de oposto? Oposto... Olha, por tudo que... o Wallace, porque além de conquistar, né, uma medalha olímpica, eu também tive a oportunidade de enfrentá-lo inúmeras vezes e ver ele tirando o coelho da cartola, botando o jogo no bolso. Então, o Wallace. Líbero, Serginho Escadinha, sem sombra de dúvidas. Também tive a honra de trabalhar, de estar no dia a dia com ele.
jogador fora da curva. Olha, essa seria a sua equipe que você comandaria aí facilmente. Opa, não, eu nem precisaria, teria que tomar cuidado para não atrapalhá-lo. Né? Cara, muito bacana isso. Guilherme, eu só tenho a agradecer você ter aceitado esse convite, eu entrar na sua cabeça, mesmo que de leve, da gente dar uma pincelada aqui, e sei que você ainda tem muitas outras entrevistas engatilhadas aí, bacana, para falar de coisa muito, muito importante. Vou deixar aí o seu endereço do Instagram para o pessoal acompanhar, te perguntar e interagir com você também e ver o seu trabalho, onde quer que você esteja. E agradeço demais, viu, cara? Muitíssimo obrigado. Poxa, Bruno, eu que agradeço. Bate-papo excelente, falando do que a gente ama. Né? Obrigado o convite, vai ser um prazer sempre estar voltando aqui para a gente bater mais papo, falar de temporadas, enfim. E muito grato, tá? Vai ser sempre um prazer estar disponível para vocês. Eu tenho que mostrar um presentão que eu ganhei hoje. Olha aqui. Né? Aí, olha aqui que maravilha, cara. É boa para bater uma bola lá em Pitangui. Né? Olha lá. E eu já vou arrumar uma confusão, acho que eu comentei com você, que minha filha, né? Ela é uma apaixonada pelo vôlei também. Ela costuma usar as minhas blusas, mas aí tá bem justificado, tá bem. Muitíssimo obrigado pelo presente. Obrigado não só da sua presente, da sua presença, mas da aula aqui também e disponibilidade. A você todo o sucesso do mundo, vou acompanhar sempre, sim, torço. O brasileiro tem que estar lá em cima mesmo, o tempo todo. Perfeito, Bruno. Muito obrigado mais uma vez. Tá um prazer enorme estar aqui com você. Valeu. Bom, bate-papo aqui. Eu, por mim, ia ficar tempo demais. Eu ia dar problema na casa dele, com a esposa, com os filhos e tal. Ó, Tá atrasado aqui, a gente tem mais coisas para fazer, mas um papo esclarecedor, um convite para quem ainda não conhece os bastidores do vôlei. Olhe esses 2 cursos que já estão disponíveis também. Eu vou colocar o endereço aí embaixo para vocês poderem acessar, para pesquisarem. Entre em contato com o Guilherme também. Eu sei que na medida do possível ele sempre está respondendo um e outro ali, pode tirar dúvida, e desejo todo o sucesso do mundo para o Guilherme, aonde quer que ele vá comandar as equipes dele. E a vocês, meu muito obrigado por estar acompanhando o canal de Minas Gerais. Até mais.